Oi, Moisés, boa noite. Vamos aguardar um minutinho para começar. As Está me pessoas estão entrando. ouvindo? O som está... Você me ouve? Sim, Tá, o som tá bom? bem, Então tá bom. perfeito. Deixa eu só Vamos só fazer um teste aguardar aqui com aqui a mais um câmera. Não, minutinho que sem as pessoas problemas. estão entrando. Tá, eu estou fazendo um teste aqui com a câmera Nós já só para estamos ver. ao vivo. Sem problemas. Perfeito. Perfeito. Tem até um barulhinho de fundo aí. Depois eu já te pergunto. Podemos começar então. Boa noite a todos, eu sou Volney Martins, professor de cardiologia da UF e também assessor do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação do Complexo Hospitalar de Niterói, o CHN. Estamos na nossa live hoje intitulada Covid realmente mata? Podemos aprender algo para nossas vidas? Nosso convidado muito especial, Dr. Moisés Damasceno, médico intensivista, ele vai explicar para a gente o que é isso, intensivista. Ele é mestre em clínica médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é gerente das terapias intensivas do CHN e vivenciou muito de perto a evolução dessa especialidade de terapia intensiva, participou ativamente da SOTIERG, que é uma sociedade aqui no nosso estado que congrega os intensivistas, e da AMIB, que é essa mesma sociedade em nível nacional. Primeira pergunta, Moisés, muito boa noite, seja bem-vindo aí à nossa live. Você está todo paramentado, de touca, de máscara N95, me parece, enfim. Onde é que você está? Você não está na sua casa e nem no centro de estudos do CHN. Muito boa noite, Ivone. Obrigado aí pelo convite. De certo modo, eu estou na minha casa, eu estou dentro da UTI, né? Verdade. Como a ideia era falar um pouco, e como o nosso foco aqui é o público leigo, são aquelas pessoas que de alguma forma estão participando, né? Nunca a terapia intensiva teve tanto em evidência em termos de imprensa. Então, eu achei que seria interessante começar essa live de dentro de uma UTI, até para mostrar algumas coisas singelas aqui da terapia intensiva, mas é óbvio que essa paramentação é por conta da gente estar num ambiente, né, Covid. Todos os pacientes dessa Sim. UTI são Covid positivos, então a gente precisa se paramentar. Então eu estou paramentado nesse momento, mas daqui a pouco eu pretendo me desparamentar e estar falando com você num ambiente um pouco melhor do que o que eu estou agora. Então, se você me permite, eu só quero mostrar um pouquinho a UTI antes da gente começar efetivamente. Perfeito. Eu acho que muitas pessoas têm curiosidade. Esse aqui é um tipo de respirador, O ou seu seja, som, é uma... quando você está... Pode falar. agora voltou. Não, o seu som tinha fugido Tá, um pouquinho, mas já voltou. combinado. Isso que nós O estamos vendo é o que respirador é, Moisés? Um respirador. é um respirador. É um respirador, substitui os pulmões do paciente, ajudando ele a respirar. E daqui a pouco eu vou explicar um pouco do porquê do uso do respirador, né? Outro aparelho muito importante na UTI é o monitor. Esse monitor, de alguma forma, apresenta a frequência cardíaca do paciente, apresenta a frequência respiratória. Esse 98 aí, que é essa terceira curva de cima para baixo, é a saturação de oxigênio, o famoso oxímetro, que também tem sido muito badalado. E embaixo aí você tem uma pressão arterial sendo medida de forma direta, com um catéter dentro de um vaso do paciente, mostrando como a pressão está se comportando. E aqui, outra situação que não foi muito falada na imprensa, mas que de alguma forma algumas UTIs tiveram problemas, são as bombas infusoras. Você tem aqui um Sim, conjunto muitas, hein? um conjunto de medicações em que você precisa estar fazendo milimetrado. Você estabelece os ml horas que precisa e você vai fazendo com que essas drogas fluam pelo paciente à medida em que há necessidade. E com a medida que ele vai melhorando, você vai diminuindo a dose até que você suspende. A gente costuma dizer que você analisa um pouco a gravidade do paciente pelo número de bombas infusoras ligadas, ou seja, esse paciente aqui tem pelo menos 4, 5 bombas ligadas, então é um paciente relativamente aí grave dentro desse contexto da Covid. Eu vou começar Moisés, a aquela me direcionar. história de contar gotinha na terapia intensiva, isso aí não existe mais, né? Não, não. Felizmente, nem nas UTIs públicas a gente tem tido mais esse problema. A gente, no passado,
há coisa de uns 15, 20 anos, a gente tinha muitas UTIs públicas ainda com problema de bomba infusora, mas isso se tornou uma espécie de commodity, ou seja, praticamente todas as UTIs têm. E as UTIs que não têm, ou seja, você até tem como fazer, tem, Sim. mas você vai precisar ter muito mais recurso humano, muito mais a questão do próprio pessoal da enfermagem, que é quem fica mais próximo desse tipo de situação. Mas tendo as bombas infusoras, a gente ganha um pouco mais de segurança para lidar com o paciente. Aqui apenas Moisés, Oi. Não, só para mostrar você que vai o posto mostrar, de enfermagem, né? exatamente. A gente está alguns minutos após a passagem de plantão, então aqui você tem toda a equipe, você tem aqui enfermeiros, técnicos, médicos, fisioterapeutas, todos aqui passando. A gente está numa UTI que tem 30 quartos, né? Então são 30 quartos que a gente tem aqui, parte deles estão monitorizados ali naquela televisão, onde a gente tem ali naquela televisão um resumo. É um monitor central, né? Moisés, o seu som, acho que à medida que você caminha pela CTI, às vezes ele falha. Não sei se você está me ouvindo bem. Você estava mostrando o monitor central, aquele que resume todos os monitores aí instalados nos pacientes. Eu te sugiro voltar para o lugar inicial onde você estava, porque o som agora está claudicando. Voltou? Agora voltou. Eu tenho que pedir Eu desculpas sugiro a ficar vocês, exatamente mas... no ponto que você estava no início, que estava bom o som. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa especialidade, né? Terapia intensiva, intensivista. Eu sei que você acompanhou essa instalação aqui no nosso estado e no Brasil. Que médico é esse? Que especialidade é essa? Eu não ouvi sua pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a especialidade, o intensivista. Quem é esse médico? Eu acho que o nosso contato aí dentro da terapia intensiva não está muito bom. O sinal não está muito bom, Moisés. Você consegue me ouvir? Eu não vou poder passar porque o sinal está muito ruim. Não estou conseguindo. Eu vou ter que passar direto. Não. Eu estou te ouvindo. Nós estamos te ouvindo. Nós estamos te ouvindo e aguardamos você. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Agora tá me ouvindo agora? Agora sim. Perfeito. Eu peço desculpas aí, mas é porque em alguns locais da UTI o sinal não é muito bom, entendeu? Você está conseguindo me ver bem e me ouvir bem? A sua imagem está um pouco congelada, mas a gente consegue te ouvir. Agora melhorou um pouco. Mas a imagem está congelando com frequência. Entendi. Me dê um minuto e a gente vai estar num ambiente melhor. Então tá bom. Enquanto isso eu vou conversar aqui com os nossos espectadores sobre alguma dessas manifestações aí da Covid. E nós tínhamos aqui combinado de conversar sobre alguma dessas manifestações da Covid, que seguramente é uma doença bastante grave que tem assustado a todos, e obviamente que eu vou começar falando pelas cardiovasculares, depois Moisés vai completar aí das pulmonares, enfim. E eu me lembro de uma frase logo lá no início da pandemia, do Dr. Moisés, quando todos estavam discutindo aquela pleiade de remédios novos que estavam sendo lançados aí na imprensa, de qual seria o tratamento melhor ou pior para a Covid. Aí se falava muito na hidroxicloroquina, na ivermectina, no corticoide, etc. E ele foi categórico. O que de fato salva o paciente grave é a terapia intensiva. E quando ele se referia a isso, ele se referia a todos os cuidados tradicionais que a terapia pode oferecer. Ou seja, a ventilação mecânica, a assistência circulatória, a monitorização contínua, a reavaliação eletrolítica, enfim, ou seja, esses cuidados que são já de praxe de muito tempo, com alguma especificidade agora na Covid, que a gente depois vai perguntar para o Dr. Moisés, por exemplo, a tal da posição prona, os cuidados muito específicos em ventilação e outros. Mas as cardiovasculares também assustaram muito e assustam até hoje, né? A gente sabe que esse doente, nesse estado inflamatório sistêmico, ele fica muito mais predisposto à agudização das doenças pré-existentes.
como, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, com acidente vascular cerebral. A gente teve alguns casos. Moisés, a gente já te vê caminhando pelos corredores do hospital. Enfim, assim que você estiver pronto, você me avisa que a gente continua nossa conversa aqui. Eu estou falando sobre as manifestações cardiovasculares da Covid. Então, assim, as doenças agudizam na Covid, cardiovasculares. Há outras arritmias, as arritmias cardíacas que foram faladas, não só no contexto daquele do uso do remédio, que foi muito falado, da cloroquina, hidroxicloroquina, mas também pelo próprio estado grave desse doente, com distúrbios no sódio, no potássio, na hidratação, na inflamação do coração. Um outro problema que a gente viu com frequência foi essa inflamação no coração e esse coração ficar insuficiente e esses pacientes necessitarem de suporte, né? A gente também viu isso daí nesses doentes. E uma outra questão foi nem relacionado diretamente, mas indiretamente à Covid, que foi o receio de sair de casa e de procurar ajuda nos casos graves de doenças cardiovasculares. E as pessoas protelaram a procura o atendimento e chegavam muito grave no hospital. Então, esse foi uma face do problema. Obviamente que a gente também teve as infecções pulmonares, as outras manifestações que foram até mais típicas e, obviamente, o que levava esse doente com frequência é a insuficiência respiratória. Moisés, você já consegue me ouvir? Perfeitamente, Ivone. Eu peço desculpas que aí, bom. Mas a nossa intenção era tentar mostrar algumas coisas a mais do CTI. A live, o nome já diz, não é isso? Não é ao vivo e a cores, não é isso? E tem que ser com alguma emoção. Foi ótimo a gente te ver por dentro do CTI. E eu falava aqui que eu me lembrei de uma frase que você citou logo no início, quando se debatia muito qual o melhor tratamento, quando se falava dos remédios, e você falou que o tratamento para o paciente com Covid grave é a terapia intensiva, ou seja, são os cuidados usuais da terapia intensiva, né? Eu falei um pouquinho, enquanto você estava aí mudando de ambiente, sobre as manifestações cardiovasculares, mas a pergunta que ficou no ar, que eu gostaria que você não deixasse de responder, é a história de quem é esse médico intensivista. Quem é esse médico? Essa especialidade, se a gente for comparar com a cardiologia, com a obstetrícia, com a urologia, ela é muito nova, né? Quem é esse médico? Como é que é essa formação? Rapidamente, para a gente entender. E também, por esse caminho, explicar para todos nós aqui qual é a diferença de CTI, UTI, unidade semi-intensiva, unidade intermediária. A gente vê tanta nomenclatura por aí. Tem diferença? Bom, a especialidade medicina intensiva é uma especialidade que ela no Brasil ela foi validada para assim no ano de 2000 é que ela foi efetivamente 2002 é que ela foi reconhecida. Ela era uma área de atuação da clínica médica no Brasil. Em outros países do mundo ela é considerada uma espécie de área de atuação da anestesiologia, por exemplo. Mas aqui no Brasil, a medicina intensiva está muito ligada à especialidade clínica. Nada impede que um cirurgião, ou um anestesista, ou um cardiologista possam ser intensivistas. A terapia intensiva, ela hoje tem um papel muito importante, porque muitos profissionais nos grandes centros, quando começam a trabalhar em hospital após a formatura, eles, quando pegam plantões, em geral, esses plantões são ou em terapia intensiva ou em emergência. Desde que a especialidade passou a existir em 2002, tem sido uma luta, no bom sentido, constante da nossa especialidade em tentar valorizá-la. Porque o próprio ex-ministro Mandetta, no início desse ano, quando começou a falar da Covid, ele chamou a atenção para a importância que era a terapia intensiva e o quanto seria importante. Não era uma situação apenas de você ter leitos, você ter ventiladores, como eu mostrei há pouco. O mais importante é você ter uma equipe preparada para lidar com isso. Porque a formação desse profissional, infelizmente, no Brasil, ela não ocorre da melhor maneira. Muitas faculdades, a grande maioria de medicina, não tem no seu currículo a medicina intensiva. Então, as pessoas que resolvem aprender, elas costumam aprender isso naqueles famosos estágios extracurriculares, que você entra no 5º ano da faculdade, no 6º ano da faculdade, e muitos, ao descobrir o contato com essa especialidade ainda estudantes, procuram depois fazer uma residência e aí sim se especializar. Então é uma especialidade relativamente nova, ela é muito importante. A questão de CTI, UTI, é curioso, assim, na realidade tudo é unidade de tratamento intensivo. Quando a gente fala UTI, unidade de tratamento intensivo. CTI, centros de tratamento intensivo. Hoje,
alguns hospitais, especialmente os privados, esses hospitais maiores, eles têm mais de uma UTI. Aqui mesmo no CHN, onde a gente trabalha, a gente tem pelo menos 5 UTIs. Então, quando você tem assim, um complexo de UTIs, às vezes é comum você dizer que o hospital tem um CTI e entender esse CTI como um conjunto de UTIs. Mas muita gente fala CTI e UTI e, no fundo, acaba sendo a mesma coisa. Quando você fala em semi-intensiva é algo que também vem num processo de evolução. O próprio nome diz, é como se fosse um caminho intermediário entre um andar de clínica médica, um andar de quartos e o CTI propriamente dito. Num CTI, você tem uma equipe multidisciplinar. Você tem médico de plantão, você tem enfermeiro de plantão, você tem técnico de enfermagem de plantão e fisioterapeuta de plantão. Você tem outros profissionais, nutricionista, farmacêutico clínico, psicólogo, né, fonoaudiólogo. Você tem um conjunto aí de pareceristas e de profissionais que trabalham no dia a dia, mas de plantão mesmo, dormindo na UTI e tal, as boas UTIs pelo menos têm essas 4 áreas, né? Técnico de enfermagem, enfermeiro, médico e fisioterapeuta. Quando você fala em semi-intensiva, você pensa numa unidade onde você tem, eventualmente, materiais, tecnologia, como os monitores. Pode ser que a semi-intensiva não tenha o ventilador, aí é muito de cada hospital. Mas, por exemplo, a relação de profissionais de trabalho, principalmente da área de enfermagem e de fisioterapia, ela é melhor do que a relação existente para um quarto de hospital normal, mas é pior do que a relação que existe no CTI. Relação que você está falando, número, não é isso? Número de profissionais por paciente. Perfeito. Só para se ter uma ideia, grosseiramente, você tem, numa terapia intensiva, um técnico de enfermagem para cada 2 pacientes. Essa é a média geral que a gente tem. Quando você pensa em semi-intensiva, é como se você colocasse um técnico para cada 4, 5 pacientes. Então, a semi-intensiva ela pode ser entendida como um caminho, um meio do caminho para ir para o CTI, ou, eventualmente, um meio do caminho para quem está saindo do CTI. Então, é por aí, ou seja, e a medicina intensiva, o profissional da medicina intensiva, ele ganhou muito destaque agora com a Covid, porque por conta da questão da infecção, você já falou aí dos aspectos cardiovasculares, mas o paciente Covid que vai para a UTI, a grande maioria vai por problemas e comprometimentos pulmonares. São pacientes que desenvolvem, a partir do vírus, um quadro de pneumonia. Essa pneumonia tende a ser uma pneumonia difusa, que acomete os 2 pulmões, e ela, à medida em que ela evolui, nós hoje ainda não temos uma droga para combater o vírus, isso é um fato. Então o vírus ele está ali numa interação com a capacidade de defesa do paciente. Ainda tem alguns trabalhos, e tem muita coisa ainda por se descobrir, mas acredita-se que se o paciente for exposto a uma grande carga viral, a um número muito grande de vírus, vai haver uma tendência de que você tenha um quadro um pouco mais grave. Isso não está plenamente confirmado, mas é uma das hipóteses para justificar alguns pacientes serem mais graves do que outros. A outra condição passa muito pela imunidade do paciente. Se a gente está lidando, por exemplo, com idosos, e não foi à toa que essa população foi muito acometida, os idosos tendem a ter um sistema de defesa mais comprometido. Eles tendem a ter mais dificuldade em reagir a qualquer infecção, seja por vírus, seja por bactéria. Então, assim, essa pneumonia ela pode evoluir para uma situação onde o pulmão fica bastante acometido, e ele fica acometido de uma tal forma, Volney, que você respirando, é difícil até para a gente imaginar, né? A gente aqui, eu estou falando com vocês e estou respirando, não estou sentindo falta de ar, apesar de eu estar falando bastante e tal, mas a pessoa que começa a ser comprometida pelo quadro do vírus, à medida em que o pulmão vai sendo cada vez mais acometido, você vai ficando mais cansado, você vai tendo mais dificuldade de falar, você vai tendo mais dificuldade de respirar. E muitas vezes, você, nesse quesito, você acaba internando. Existe uma etapa inicial que é você dar o oxigênio, porque parte desse cansaço está levando o paciente a sofrer por falta de oxigênio. Então, você dando oxigênio, muitas vezes, o paciente até melhora um pouco, ou até melhora de vez, mas alguns não conseguem melhorar mesmo com oxigênio. E aí ele começa a se cansar de respirar. É nessa que ele se cansa de respirar que ele vai precisar de um apoio que é da máquina, que é do ventilador.
Existem ventiladores não invasivos, eu não cheguei a mostrar lá, mas você coloca uma máscara em torno do paciente, ele respira com aquela máscara, a máquina vai jogando o ar para ele, então ele não faz tanto esforço, mas aquele paciente que evolui com maior gravidade, ele acaba evoluindo para aquela situação, eu não cheguei a mostrar o paciente, mas onde ele é intubado, onde ele começa a ter a ajuda do aparelho. E aí, para isso, ele é sedado, para que ele não precise, ele fique, digamos assim, harmonizado com o aparelho, ventile com o aparelho, e à medida em que ele está no aparelho, você está dando tempo para o quadro que causou aquilo ir melhorando. No caso do vírus, isso demora um certo tempo, você tem que cuidar, e aí a sua pergunta, né? O verdadeiro tratamento, na nossa opinião, para a Covid hoje, para esses doentes graves, é uma boa terapia intensiva. É uma boa assistência ventilatória, é uma boa equipe, porque o que você tem que fazer, e isso às vezes é difícil para o médico, né? É que você, de alguma forma, você tem que dar condições daquele organismo se recuperar. Então Suporte, né? Você vai dar suporte, e esse suporte é fundamental. Eu quero só mostrar uma imagem aqui, só para que vocês tenham uma ideia. Repare aqui, ó. Isso aqui eu não vou. É lógico que a gente está conversando aí com a população de uma maneira geral, mas é só para vocês terem uma ideia. Nessa figura aqui da esquerda, você tem um pulmão normal. É como se o paciente estivesse em pé. Isso é uma tomografia, tá? Não é propriamente uma radiografia, então tem muito detalhe. Tudo que está preto é ar. Ou seja, é um pulmão normal, praticamente. Esse meio aqui, esse branco, equivale ao mediastino, que é essa parte do meio do tórax, com o coração. Esse é um pulmão do lado esquerdo, considerado normal. Agora, à direita, esse é um pulmão com o que a gente chama de SARA, ou Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, ou Síndrome da Angústia Respiratória Aguda, que é como essas pneumonias têm evoluído nos casos da Covid. Então, reparem a quantidade de tecido branco, de área branca, ou seja, é um pulmão que está muito inflamado, e é óbvio que esse pulmão não funciona da mesma maneira que esse. Então, aqui, você acaba precisando de um aparelho para poder ventilar melhor. Aqui, uma outra forma de olhar, o paciente está deitado, tá? Aqui em cima é como se fosse, né, a face anterior do tórax, a barriga do paciente está para cá. Esse aqui é o coração, aqui a coluna vertebral e aqui a face de trás. Esse aqui, no meu dedo, é um pulmão normal, aqui o pulmão esquerdo, pulmão direito, e aqui o pulmão de um paciente com SARA. Ou seja, completamente comprometido aqui, completamente comprometido desse lado. Então fica bem fácil de ver por essas imagens o quanto esse paciente tem dificuldade de respirar. Por isso, da necessidade do ventilador mecânico nessa situação. Moisés, eu sei que você andou coletando dados e computando e teve muitos pacientes internados em todas essas unidades aí de terapia intensiva do CHN. E eu queria só que você falasse, porque além daquelas cardiovasculares que eu falei, essas respiratórias, nós tivemos casos aí das mais diversas doenças e manifestações, né? De pacientes com Covid infarto, com paciente Covid AVC. Tivemos uma gestante com Covid que teve insuficiência respiratória, né? Essa doença, como a gente falou, uma das curiosidades, uma das dificuldades que nós temos encontrado de uma forma geral, é que nós estamos fazendo ciência, aprendendo e ao mesmo tempo tratando. É completamente diferente você formar, estudar uma série de doenças que já tem conhecimento pronto e você, ao receber o paciente, você utiliza aqueles conhecimentos. Nesses últimos 3, 4 meses, o que nós temos feito no Brasil, e se você voltar um pouco para trás e pensar no mundo como um todo, é exatamente isso. Essa é a angústia que mobiliza todos nós. Então, cada vez mais, a Covid está se mostrando ser uma doença multissistêmica, onde o pulmão tem sido o que mais chama atenção, talvez até pelo fato de ser, na maior parte das vezes, o primeiro ponto de contato assim do vírus, né? Mas a gente tem, você já citou aí a questão do coração, do acometimento cardíaco. Hoje tem sido muito visto também uma das áreas do corpo que a gente, né, quem não é da área fica mais difícil entender, mas a gente fala que é o endotélio vascular, a parede da artéria, a parede da veia, tem sido também demonstrada que ela é comprometida pelo vírus. E a artéria e a veia você tem no corpo inteiro. Você tem artéria e veia no corpo todo. Então, você pode ter fenômenos de trombose,
nos membros inferiores, especialmente nas pernas. Você pode ter a trombose quando ela acontece nos vasos do pulmão, que a gente chama de embolia pulmonar, que é uma das razões também de algumas internações. Você tem trombose acontecendo nos vasos do cérebro, que aí acaba determinando muitas vezes o famoso derrame, né, ou o acidente vascular cerebral, como nós chamamos. E tem aparecido mais manifestações do ponto de vista oftalmológico, manifestações de pele, ou seja, tem aparecido cada vez mais manifestações de pele, como pruridos, coceiras, né, ou mesmo dor. O rim insuficiência renal, né? O rim. Exatamente. A insuficiência renal, ela tem dois aspectos, né? Esses doentes que estão no CTI graves em ventilação, eles muitas vezes, o rim começa a ter uma fase em que ele não funciona muito bem, e em parte é por conta de todo o tratamento intensivo que está sendo feito. Daí a importância de você ter uma boa equipe médica que saiba pilotar todos esses momentos, todas essas situações clínicas que acontecem a partir do tratamento, mas você também pode ter fenômenos de trombose no próprio rim, determinando insuficiência renal. Uma parte considerável dos pacientes acaba evoluindo também com a necessidade do suporte renal, da diálise. Diálise essa que tende, à medida em que o paciente recupera, a poder parar, e aí o paciente volta a urinar normalmente, especialmente se ele não tinha nada previamente. Moisés, a gente ouviu muito depoimento sobre isso, não só na Covid, né? Mas, assim, de um modo geral, o doente que fica internado numa UTI, sobre solidão, sobre delírio, sobre alterações. A UTI é o ambiente 24 horas, é aquela que, né, a luz nunca se apaga, está sempre claro, tem sempre gente naquele frenesi passando, as equipes se revezam. Como é que é isso para o paciente? Vocês que estão à frente aí da terapia intensiva estão preocupados com isso? Como que a gente faz para minimizar esse impacto durante essa permanência? Porque essa é uma queixa comum da gente ouvir dos pacientes que estiveram graves e felizmente conseguiram, né, lograr êxito, sair da terapia intensiva. Esse é um ponto importante, Ivone, porque nessa pandemia a gente se defrontou com uma situação absolutamente atípica, né? Que é não ter visita. Alguns colegas intensivistas, às vezes, eles gostam de trabalhar na UTI, eles gostam de estar concentrados no paciente, na recuperação do paciente. Um percentual razoável, dependendo da UTI, tem pacientes inconscientes, ou pela doença, ou por sedação, né? Então, o paciente não verbaliza com a equipe médica, com a equipe assistencial. E quem traz a verbalização desse paciente é o familiar, à medida em que todo dia ele visita. Hoje, na terapia intensiva, a coisa de uns 25, 30 anos, para vocês terem uma ideia, em torno de 60%, 65% dos pacientes que internavam nas UTIs faleciam, morriam. Eu me lembro até hoje, no meu início, lá na década de 90, quando a Veja publicou uma matéria de capa, onde aparecia um negócio, assim, uma foto totalmente preta, e escrito assim, UTI, o corredor da morte. Era como nós éramos vistos naquela época. Falava-se que foi para a UTI, todo mundo já pensava o pior, vai morrer, e de certo modo era assim. Nesses anos todos, e aí a especialidade também ganhou sua importância, esses números foram se modificando completamente. Hoje, uma boa UTI, de uma forma geral, tem uma taxa de mortalidade que vai oscilar entre 10% e 15% de uma maneira geral. É lógico que você tem vários tipos de UTI, mas aí eu estou tentando pegar uma UTI que é mista. Agora, o fato de você hoje ter menos pacientes morrendo não diminui a complexidade de tratar esses pacientes. Então, a família acaba sendo muito importante porque ela traz para a gente um pouco de quem é aquele paciente que muitas vezes está sedado, está em coma, e você está conhecendo ele doente. Então, você conhece ele deitado, você conhece ele, às vezes, inchado, você não conhece o lado normal dele. Muitas UTIs, e aqui a gente procura fazer isso também, às vezes até estimula a família a trazer fotos do paciente normal, até para que a gente humanize um pouco mais o paciente, olhando para ele e tentando projetar como é que ele é na vida real. Dentro daquele contexto familiar, né? Dentro do contexto familiar, como é que é a relação e tudo mais.
Só que a Covid também afastou isso. O que nós temos feito nas UTIs de uma maneira geral? Já que não tem visita, nós passamos a estabelecer maiores diálogos por via telefônica convencional. Muitos locais conseguiram estabelecer videochamadas. Isso foi um avanço que a gente acabou acelerando aí agora na pandemia, que é essa questão da telemedicina, da teleconsulta, do teleatendimento. E, por incrível que pareça, a impressão que eu tenho aqui conversando com os colegas é que os colegas hoje se sensibilizaram de uma tal forma que eles dão muito mais atenção e muito mais escuta para essa família em que muitas vezes eles não estão vendo, eles só estão falando. Então hoje o médico nosso na terapia intensiva, ele costuma, vou usar a expressão perder, mas não é perder tempo, mas ele investe um tempo hoje muito maior para falar com as famílias do que quando a visita era ao vivo. Você acha que isso vai ser um legado? Nós conversávamos há pouco tempo sobre o ACDC, antes de Covid e depois de Covid. É verdade. Esse é um dos legados da era DC, depois de Covid? Vai haver essa comunicação mais intensa, intensiva, humanizada? Eu acho que sim, Ivone, porque uma coisa que a gente não comentou, e talvez eu tenha a oportunidade de falar um pouco mais no fim, é que essa pandemia colocou todo mundo com medo, inclusive os profissionais de saúde, né? Então, numa certa forma de olhar a pandemia, todos nós estávamos no mesmo barco. Pacientes, familiares, médicos, enfermeiros, especialmente no início da pandemia. Então, é nítido que houve uma maior solidariedade, uma maior empatia, um maior envolvimento dos pacientes. Aqueles que porventura, dos médicos, da equipe de saúde, aqueles que porventura ficaram doentes, e alguns colegas nossos, inclusive, foram internados Sim. em UTI, alguns colegas conseguiram sobreviver à UTI, a gente perdeu alguns colegas também, é fato, né? No Rio de Janeiro teve isso, no Brasil e no mundo, de certa maneira, né? A gente viu isso muito na Espanha, na Itália. Esses colegas que passaram por isso, eles de alguma forma mudaram. É difícil dizer se esse tipo de mudança vai permanecer, porque aí eu acho que é muito individual. Mas eu tenho a impressão, e eu quero acreditar, Vone, que de uma forma geral, a pandemia, e me entendam bem o que eu vou dizer, a pandemia fez bem a terapia intensiva, porque ela de alguma forma nos fez resgatar o espírito de CTI, que de alguma forma ele estava... Hoje a gente tem tratado tão bem os pacientes, e aí é óbvio que eu tenho um viés de trabalhar mais na medicina privada do que na pública, eu vejo muito mais situações na medicina privada. Então o que eu vou falar aqui pode não necessariamente acontecer na medicina pública, mas a gente tem hoje um perfil de paciente que procura o hospital de uma certa forma com um nível de saúde maior do que lá atrás. Então quando ele vai para a UTI, ele costuma ir para a UTI, costuma ficar pouco tempo, costuma se recuperar bem. A pandemia, para vocês terem uma ideia, se a gente pega uma UTI de 10 leitos, quando ela está cheia, num período normal, espera-se que você tenha de 3 a 4 pacientes em ventilação mecânica, né? 30 a 40% de uma forma geral, tá? Isso vale muito mais para as privadas até do que para as públicas. Nessa pandemia, numa determinada semana aqui no nosso hospital, nós tivemos 30 leitos ocupados por pacientes Covid. Em ventilação Desses mecânica. 30, 27 pacientes em ventilação mecânica. E desses 27, nós ainda tínhamos 6 pacientes fazendo um modo alternativo de ventilação, que a gente chama de ventilação prona, que na prática significa o paciente fica deitado de bruço. Ele fica de bruço na cama, dentro do ventilador, e dependendo do contexto, do momento, esse ventilar de bruço ou ventilar prona melhora a situação do paciente, porque a parte de trás, a parte das costas, tem mais área pulmonar para poder fazer troca gasosa, para poder ventilar. Então a gente chegou a ter 30, 27 em ventilação, 6 em ventilação prona. Nunca na história CHN, isso que tem um CTI é bom... de quase 30 anos, nunca aconteceu isso antes. E isso é um trabalho assim adicional tremendo para essa equipe toda. É bom que as pessoas entendam isso, né? Esse paciente em posição prona é um trabalho muito maior, né?
essa situação de colocar um paciente em ventilação prona, vocês olharam, vocês não chegaram a ver propriamente o paciente, mas vocês viram um contexto em torno dele. Imaginem você virar um paciente e colocá-lo de barriga para baixo, né? Você tem que tomar todo o cuidado com o tubo, você tem que tomar cuidado com os catéteres, você tem que tomar cuidado com uma série de coisas. Normalmente, essa virada, ela acontece ao longo de minutos, em torno de 15 a 30 minutos, você conclui a virada, porque você vai fazendo ela por etapas, e você precisa de em torno de 5 a 6 profissionais só para fazer a virada desse paciente. Ele passa um conjunto de horas virado, depois ele é desvirado, e normalmente você faz de 2 a 3 sessões desse tipo de virada, e isso normalmente é mais no início da situação, no início dessa situação de insuficiência respiratória. Então, assim, eu quero acreditar, Vone, voltando à pergunta original, que um dos legados vai ser uma maior empatia, um maior acolhimento da equipe de saúde junto aos pacientes. E, por outro lado, também quero acreditar que a população, de uma maneira geral, conheceu um pouco da nossa especialidade, né? Sim. Vai valorizar, vai saber o que é intensivista, né? E isso para nós é muito importante, porque a nossa especialidade, em muitas áreas do Brasil, infelizmente não é valorizada. Tem muito CTI pelo Brasil, inclusive nas grandes capitais, que não tem especialista trabalhando no CTI. Isso deveria ser considerado um absurdo, mas no nosso país não chega a ser. Moisés, nós temos inúmeros comentários, a grande maioria são felicitações, são amigos aí que nos reconhecem, principalmente a você, elogiando o didatismo, que eu concordo plenamente. Teve Obrigado. aqui um comentário de uma colega aqui da enfermagem, dizendo que aquela história da formação e não ser curricular, né, da terapia intensiva, também acontece com a enfermagem. O André Japiaçu falou aqui da UTI redescoberta, intensivismo redescoberto agora. A gente viu discussão de tudo, né? Pesquisa clínica, metodologia de pesquisa na imprensa leiga, como é que funcionam as terapias. Esse talvez seja um legado bom, como a gente sempre vê historicamente, que as grandes tragédias humanas, as guerras, elas deixam algum legado e algum desse legado é bom, que bom, né? Mas eu queria te perguntar, mudando aqui um pouquinho do foco, se falou muito na questão do paciente de risco, grupo de risco bem definido. Isso de fato existe. Essa era a primeira pergunta. Eu queria que você definisse um pouquinho quem é ele, mas eu também queria que você falasse o contraponto. Houve alguns pacientes que fugiram completamente esse perfil, né? Jovens, sem obesidade, sem hipertensão. Esse também assusta muito as pessoas, não é? Porque assim, isso coloca pela questão da identificação de que mesmo quem não está lá naquele grupo poderia estar nessa situação. Então, assim, Exato. Quem é o grupo de risco e você viu alguns doentes fora do grupo de risco? Bom, em termos de grupo de risco, o que se tem hoje na literatura, se você pegar vamos dizer que tem aí em torno de 100 pacientes com Covid-19 dentro de uma determinada localidade. Desses 100, em torno de 7 a 10 é que efetivamente vão ficar graves, podendo, dependendo do local, ter um pouquinho mais. Mas é um percentual muito pequeno. Dentro desse grupo que fica grave, chama a atenção alguns grupos de pacientes que estão colocados como de maior risco, em geral, porque têm uma imunidade comprometida, provavelmente pela doença que está ligada a eles. Então, pacientes diabéticos têm um maior risco, pacientes com insuficiência renal crônica, os renais, têm um maior risco, hipertensos têm também um maior risco, e isso aí tem todo um estudo sendo feito pela capacidade que o vírus tem de agir em determinados receptores das células que estão ligados ao controle da pressão arterial. Além dessas doenças, a gente tem o obeso. A obesidade tem chamado muita atenção, e uma das coisas que, até para ficar fácil de entender, aquele paciente que fica com dificuldade de respirar, aquela imagem que eu mostrei há pouco para vocês, se for numa pessoa obesa, você tem muita gordura em torno do tórax. Ao ter essa gordura, você faz com que o paciente tenha que fazer mais esforço ainda. Então, o obeso tem se demonstrado um dos principais fatores de risco. Aqui no nosso hospital foi bastante, e pelo que a gente tem visto na literatura também. E os idosos? Os idosos, inclusive, quando você analisa mortalidades de alguns estudos,
E esse é um dado interessante, publicado agora, esse fim de semana, numa revista inglesa, chamando a atenção que do início da pandemia para agora, houve uma melhora da mortalidade de pacientes na terapia intensiva. Essa mortalidade estava em torno de 60%, ou seja, 6 de cada 10 que internavam em CTI estavam morrendo, caiu agora para em torno de 40%, 41%. Isso nesses 3 meses, e isso tem muito a ver com o que a gente aprendeu a lidar nesse período com a doença. Entendendo os fatores de risco, entendendo o melhor momento para colocar ele no CTI, o melhor momento para colocar ele no aparelho que pudesse ventilar. Ainda nesse contexto, infelizmente o sinal ficou ruim, mas eu tinha preparado uma surpresa aqui para a nossa live, que eu ia entrevistar muito rapidamente um paciente, que ao saber que ia ter essa live, porque queria falar. Ele é um paciente, e vale a pena contar a história, ele é um paciente obeso, em torno dos seus 45, 47 anos, e que desenvolveu o quadro de Covid. Ele procurou inicialmente uma emergência. A emergência que o atendeu entendeu que talvez fosse uma pneumonia bacteriana por bactéria, passou antibiótico, mandou ele para casa, fez alguns exames, os exames estavam relativamente normais, e ele, daquele dia que ele foi atendido, ele foi piorando ao longo da semana, e ao invés dele voltar para o hospital, procurar novamente o hospital, ele passou praticamente uma semana, até que quando ele resolve ir para o hospital, ele estava com muita falta de ar, a ponto de que quando ele chega aqui, ele vem imediatamente para o CTI, é entubado. E ele estava com muito medo de ser entubado, porque, assim, a história dele é até um pouco trágica, porque no início da pandemia, ele perdeu pessoas da família dele, chegou a perder a mãe, chegou a perder o pai. Ele não desenvolveu a infecção a partir da família, porque tem uma diferença de tempo muito grande aí, mas ele estava muito preocupado, achando que se ele fosse entubado, ele não ia sair. Então ele ficava negociando com a equipe, usando aquela máscara que eu falei, né, para poder ventilar por ele e tal, até que a equipe mostrou para ele que não tinha jeito, que ele precisava ser entubado. Felizmente ele foi entubado, conseguiu ser tratado, passou uma semana em ventilação, foi estubado. Hoje ele está transitando de uma UTI de maior gravidade para uma de menor gravidade, como se fosse uma semi-intensiva, e ele estava tão feliz que ele queria dar esse depoimento, então eu estou trazendo aqui o depoimento por ele até. Mas é para chamar a atenção que as pessoas que, porventura, conhecerem alguém que esteja com Covid, se essa pessoa começar a ter algum tipo de dificuldade respiratória, é importante que ela vá para o hospital. Mesmo que lá no hospital examinem, façam tudo e digam, olha, você está bem. Sim. E aí você procura negociar, que é o que eu falei com ele, uma das coisas que poderia ter sido feita no primeiro atendimento dele, que foi num outro hospital, não foi no nosso, é que o hospital faltou dizer para ele o seguinte, olha, se você não melhorar em até 3 dias, você procura de novo o hospital. Ele ficou achando que de repente ia demorar mesmo a melhorar, e ele, de alguma maneira, teve uma evolução muito próxima de não ter ido bem. E terminando essa a sua história pergunta, é comovente mesmo, hein? Eu fico imaginando assim, que, como houve no pós-guerra, nós teremos muitas histórias depois, muitos romances serão contados, né? As biografias dessas pessoas, eu acho que dão histórias de vida muito bonitas. Alguns dos nossos colegas aqui estão falando por que não botaram o paciente no ar. Foi só por uma questão do sinal que não estava lá muito bom na terapia o quarto intensiva. Que ele estava muito ruim o ponto. Mas quem sabe se não haverá uma oportunidade. Haverá uma oportunidade. Certamente vai haver. E só para terminar a sua pergunta, Boni, em relação aos jovens, a gente teve vários jovens que internaram, boa parte deles internou, não precisou ir para respirador, para ventilador, ficaram internados, passaram pelo momento crítico e saíram, né? Mas alguns não, alguns a gente teve, foram entubados, ficaram no ventilador, ficaram extremamente graves. E aí ele sai desse grupo de risco, eram pacientes que não estavam nesse grupo de risco, por isso que, dentre as teorias que existem, uma que eu acho interessante foi que eu comentei no início, que talvez alguns pacientes sejam expostos a uma tal carga de vírus que o vírus, mesmo com a pessoa tendo uma boa imunidade, o vírus acaba fazendo um estrago. Essa é uma das hipóteses para justificar esses casos. Agora, por outro lado também, nós estamos tendo umas semanas aqui muito felizes, porque a gente tem tido pacientes com mais de 90 anos que têm sido entubados e têm saído do ventilador e recebido até alta. Ou seja, pacientes totalmente de grupos de risco
com todas as condições de não irem bem e que vem tendo um resultado, e aí é aquilo que a gente tem que realmente dar um pouco de crédito, né? Por mais que cético que nós queiramos ser, muitas vezes, não jogar tanta fé, né? Que alguns colegas, eles são muito céticos a esse ponto, mas existe aí muitas vezes uma vontade de viver, né? Uma chama dentro da pessoa que fala mais alto, não tem jeito. A gente tem que acreditar Ou seja, que, de alguma forma, isso faz parte. Aquele caso homenageado lá pela rainha, lá do veterano da Segunda Guerra que saiu e sobreviveu ao Covid, não está só lá na Inglaterra não, né? Tem em Niterói também aqui, no CHN. Tem Niterói, tem Niterói, tem no Rio, você pode ter certeza que tem no mundo lugares, inteiro, né? E a gente tem que saber comemorar muito esses casos. Com certeza. Moisés, tem uma observação aqui do nosso colega André Japiaçu, ele está colocando os dados, deve ter acabado de ver isso aí na imprensa, hein? Que hoje nós fechamos com 1.341, né, óbitos, ou seja, nós estamos com aquela taxa mantida alta em platô no Brasil, níveis nacionais, que é uma média. Agora, no estado do Rio, a gente tem ouvido que esse número estava caindo ou estabilizando mais baixo, em níveis mais baixos. Você reflete isso na sua realidade, ou seja, os números de internações aí na terapia intensiva no CHN caíram em relação? Como é que foi essa onda de comportamento? Porque as pessoas ficam muito curiosas com isso daí. Como é que está o CHN? Está cheio, está vazio? Perguntam sempre para a gente. O CHN tem diminuído também o número de pacientes acometidos pela Covid. Para vocês terem uma ideia, há 2 semanas atrás, há 2 para 3 semanas, nós tínhamos na UTI em torno de 20, 25 pacientes internados. Hoje nós estamos agora à noite com 14 pacientes, né? É óbvio que eu estou falando da UTI porque esse número para mim é mais fácil dizer, mas se a gente for analisar o hospital como um todo, também tem tido uma diminuição. É curioso porque a gente entende de que a nossa população, de uma forma geral, do estado do Rio, vou falar pelo estado do Rio, ela não obedeceu muito, né? Não chegou muito junto na situação tanto do uso da máscara quanto do distanciamento social. E aí você teve na imprensa aí vários relatos, várias reportagens nas 2 últimas semanas, mostrando, né, determinados comportamentos assim de deixar-nos bastante chateados, né? Mas isso parece não ter se refletido. A gente estava na expectativa, por exemplo, que essa semana você fosse ter um certo boom, um certo aumento, para não dizer, teve até um ligeiro aumento da semana passada para cá, mas nada que a princípio nos colocasse numa situação de preocupação. Hoje o nosso hospital, assim como muitos outros, estão se preparando para fazer a virada, ou seja, começar a se preparar para voltar a atender plenamente as outras situações, porque vocês também acompanham na imprensa, muitos pacientes deixaram de procurar médicos, deixaram de procurar hospitais. Na Inglaterra tem muita reportagem chamando a atenção para o quanto de pacientes com tumor, pacientes oncológicos, deixaram de ser atendidos, deixaram de passar por procedimentos de tratamento quimioterápico, radioterápico, e isso vai impactar numa mortalidade maior. Isso. Aqui no Brasil, número de mortes súbitas que aumentou lá fora, né? Por doença cardiovascular. Aqui no Brasil, morrendo em casa. A gente vê aí uma ou outra observação, mas muito pouco. Então, assim, houve uma melhora. A impressão que dá nitidamente é essa. Você teve uma queda do número de casos. Eu, pessoalmente, acho que, apesar de todas as críticas, isso que está aqui no meu rosto, eu acho que é que faz a grande diferença, porque comparado com o início da pandemia, você vê muito mais gente com máscara na rua, e eu acho que existe aí toda uma questão, né, Ovone, dessa politização, dessa polarização em cima da doença, e isso tem atrapalhado no mundo inteiro, não é só no Brasil. Eu, esses dias, andei ouvindo uma reportagem, que agora, confesso, não vou me lembrar de quem, mas que, assim, o mais importante que eu acho que todos nós temos que ter é que quando a gente está falando de saúde, saúde não tem partido, saúde não tem vermelho e não vermelho, esquerda e direita. Eu acho que no que diz respeito à Covid, especificamente, se a gente tiver que fazer uma divisão de grupos, eu proporia que a gente dividisse entre responsáveis e não responsáveis em termos de cidadania. Porque a máscara é muito mais para os outros do que para mim mesmo, né? Então, assim, e mesmo no meu caso, eu vou dar o meu exemplo, eu tive Covid lá atrás, não tenho, né, até a prova em contrário, não vou ter, estou imunizado e tal,
mas isso não me autoriza a não usar a máscara, não me autoriza a não pregar o distanciamento social. Então, eu acho que a gente precisa que a população entenda que o importante é seguir a ciência. Por mais que a gente ser adepto da ciência, ser fiel à ciência, não significa que você não possa ter a sua crença, a sua fé, acreditar que um eventual remédio que não está funcionando, se você quer acreditar que ele vai funcionar, é um direito que você tem. Agora, o que a gente tem que ter aí de noção é que, assim, quem tem que prescrever remédio é médico. Não pode ser, assim, qualquer um, né? Tem que ser médico. E a gente tem que entender que tem médicos que, às vezes, a gente tem muitos colegas, a gente sabe disso, não são tão adeptos da ciência, são adeptos do lado artístico, vamos colocar assim, do lado da arte da medicina, né? Tem uma grande discussão, medicina é ciência, medicina é arte, e tem um lado da arte que tem esse empirismo, essa questão de muita crença, e que a gente tem que saber respeitar, ou seja, aí é uma questão de você conseguir colocar isso numa balança e ter um julgamento crítico adequado. Agora, a gente precisa pensar na sociedade como uma forma geral, porque a população mais pobre, até onde a gente tem de relato, tem muita gente morrendo em casa. São relatos que a gente ouve por aí, né? A gente teve um comentário aqui, não sei exatamente quem foi, mas falou que assim, o número em Barra Mansa está crescendo ainda muito. A gente sabe do fenômeno da interiorização da Covid, Perfeito. a capilarização. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com essa informação, né? O número está caindo em hospitais privados do Rio de Janeiro e Niterói, região metropolitana. Essa realidade não se aplica ao Brasil como um todo, e dentro do próprio estado do Rio, nós temos diferenças aqui de municípios para municípios. Então, muita cautela, né? Nós não estamos nessa situação. E quando a gente olha a média do Brasil, é uma média. A média nem sempre representa, né, o todo, cada um. As autoridades, né, Rony? né? As autoridades têm começado a chamar muita atenção sobre isso, né? O Brasil é um país muito grande, muito heterogêneo. Nós estamos aqui agora, eu estou gravando em Niterói, né, o hospital onde eu trabalho, mas eu moro no Rio. E Niterói e Rio tiveram comportamentos diferentes. Eu, pessoalmente, entendo que Niterói teve um comportamento melhor. As atitudes tomadas na cidade de Niterói foram mais precisas, mais exatas, e a gente pôde ver isso na prática, né? Então, é isso. Às vezes, 15 quilômetros de diferença, 20 quilômetros, podem fazer a diferença dos números. E aí a importância, vamos puxar para o nosso lado, hein, do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação, que a gente tenha dados locais, né? Porque Sim. A gente precisa fornecer essa informação, como você fez numa sessão aí há uma semana, 2 atrás, com os dados próprios, os dados de Niterói, os dados da instituição, para que a gente possa também avaliar esses comportamentos local. Moisés, a gente está caminhando já, chegando já próximo ao fim, e tem uma pergunta que eu acho que é importante e fazer, que talvez venha resumir tudo o que a gente falou aqui hoje. O legado, a gente falou em legado, mas o aprendizado que ficou da pandemia para o profissional da saúde, para a população em geral, né, para a vida nossa. A gente falou que provavelmente será diferente, enfim, aí talvez a pergunta, não sei como você vai responder, porque é uma pergunta muito difícil e ampla, mas talvez comece por você mesmo, né? O que mudou na sua percepção ou para você? É uma pergunta difícil. Você sabe que você já me conhece um pouco. Só de pensar na resposta, eu já fico tendendo aqui a me emocionar, mas eu vou segurar a onda aqui. Mas, assim, antes de ser médico, eu me considero cidadão. Antes de ser cidadão, eu sou gente, sou pessoa. Eu, quando tive a Covid lá no início, eu não vou negar que eu tive muito medo, né? Eu ficava muito contrariado, né, com o mundo em pensar que, ao trabalhar como médico, tentando salvar pessoas, né, tentando promover o melhor da saúde, eu poderia, eventualmente, acabar sendo contaminado e acabar evoluindo de uma forma trágica, né, até morrendo. Então, pensar nisso era uma coisa assim, muito dolorida, né? E detalhe, né, nós que somos da área de saúde, eu da área de CTI, que conhecia já tudo que naquela época existia, então, enquanto eu estava doente em casa, né, na minha quarentena, a paranoia era enorme, né? Porque existe ali um tempo ali entre o 10º dia, em torno do 8º ao 11º dia do início dos sintomas, que é quando normalmente os pacientes pioram muito. E eu me lembro, né? Eu contei já isso para alguns amigos, né? Eu trocava o dia pela noite. Eu ficava acordado de madrugada,
vendo televisão, lendo, e dormia de dia, porque eu queria ter uma sensação de que quando eu estivesse dormindo, a minha esposa e meu filho estavam tomando conta de mim. Então eu acabava me invertendo. Olha que loucura, né? Então, assim, e foi um período que eu refleti muito, né? A gente trabalha muito, eu acho que todo mundo hoje vive uma carga de trabalho muito grande. Nós da área da saúde, então, nem se fala. E eu pude também refletir um pouco sobre isso, né? O quanto a gente, às vezes, vive menos em detrimento do trabalho. Mas, por outro lado, eu também pude ver, e quando eu voltei, desde que eu voltei no dia 24 de abril, eu praticamente não parei, né? Estou trabalhando direto, mas eu também dei um ressignificado ao trabalho, sabe? As pessoas falam de trabalho com uma coisa muito pesada, uma coisa muito assim dolorida. Eu pude entender, durante o meu período de quarentena, o quão bonita é a nossa profissão, né? E o propósito que a gente tem, né? De poder tratar as pessoas, de poder cuidar delas, dar atenção a elas. E aí, quando eu penso nisso, e penso que eu tenho o privilégio de poder fazer isso, eu hoje, assim, eu me sinto bem realizado com a minha profissão. Eu me sinto muito mais do que eu estava lá atrás. E com os colegas que eu converso um pouco mais, que a gente consegue aprofundar um pouco mais, eu percebo que muitos deles também tiveram essa mesma percepção. Tem uma nova maneira de ver. Eu acho que também tem uma questão da experiência, né? Os mais jovens ainda talvez não tenha caído a ficha, mas as pessoas já com algum tempo, eu já estou com 30 anos de formado, mais de 30 anos, eu dou uma outra dimensão hoje para a medicina, Rony. E em termos de vida, você passa a entender que do nada, como aconteceu infelizmente com algumas pessoas, né, você pode morrer por causa de um vírus, né? E a gente tem que viver o presente. Por mais que a gente tenha que programar, planejar, isso faz parte da nossa vida, mas o momento é agora. Eu estou aqui sentado falando com você, com uma série de pessoas aí que está assistindo, e eu estou 100% focado aqui. Mesmo sabendo que eu estou com fome, quero jantar, quero voltar para casa, uma série de coisas. Amanhã tem que acordar cedo e tal. Mas nesse momento eu estou aqui e acho que a gente pratica pouco isso, sabe, Rony? Essa questão do estar presente no momento. Eu tenho batido muito nessa tecla na terapia intensiva. A gente fez um projeto aqui para o CHN para esse ano, que a pandemia meio que atrapalhou, mas a gente, inclusive, pretende mudar os nomes das terapias intensivas aqui para unidade de cuidados intensivos, que é o nome correto. A tradução para o Brasil foi feita de maneira errada, né? Porque se você pega do care inglês, em inglês, né? exatamente, Que é cuidar. care é cuidar. E cuidar é mais do que tratar. Tratar fica muito aquela imagem de fazer remédio, de fazer procedimento. Cuidar, você tem que prestar atenção, tem que ouvir, tem que olhar, tem que fazer carinho. Ou seja, e é isso que, no fundo, uma boa UTI, uma boa UCI procura fazer. Cuidar de maneira intensiva. E a gente está empenhado nisso, e eu espero, voltando àquela sua pergunta, que o maior legado que fique é a gente resgatar esse cuidar intensivo para quem trabalha na UTI. Eu espero que a gente consiga alcançar isso, Rony, sinceramente. Perfeito, é ressignificar, né, a vida, repensar e tal. Então eu acho que a gente vai ter o ACDC que a gente falou no início, hein? Antes da Covid e depois do Covid. Acho que muitas pessoas vão se transformar e a sociedade, eu espero que se transforme um pouquinho. Eu quero agradecer muito, você tem muitas felicitações. Seria injusto eu nominar aqui, ô Moisés, depois a gente tenta ver na gravação e agradecer pessoalmente, porque são muitos amigos. Paulo César, que foi um dos fundadores, doutor Paulo César aí do CTI, né? A pessoa Aguinaldo, Clemente Nobre, muitos. Um dos grandes responsáveis pela alta qualidade da terapia intensiva do Rio de Janeiro e até do Brasil. Meu eterno guru, meu eterno mestre, Paulo César Souza. Não dá para nominar que a gente vai cometer muitas injustiças, mas fica aqui um carinhoso abraço a todos aqui que nos assistiram, convidar as lives do CHN, que são sempre anunciadas nas mídias e depois ficam disponíveis para quem perdeu. Essa aqui vai ficar gravada. Obrigado, excelente final de noite, obrigado a sua participação, da sua atuação, né? E dessa vontade aí de mudar e de renovar. E uma boa noite a todos os meus mestres. Isso aí, um abraço, valeu. Um abraço.